Meus amados, estamos chegando ao final do nosso mês da família. E durante todo o mês, nós clamamos a Deus para que Ele pudesse abrir portas para que a família vivesse grandes coisas, para que a família alcançasse grandes coisas. Então, o pontapé inicial seria esse mês, para que ao longo desse ano a nossa família pudesse viver grandes coisas. E nessa noite, nós fechamos a nossa série com o tema Construindo uma Visão em Comum. Olha, gente, família é uma instituição que ela tem tudo para dar errado. Pensa comigo. Um homem e uma mulher, com criações diferentes, com, vivências diferentes, experiências de vidas diferentes, convivendo juntos na mesma casa, dividindo uma vida. É ou não é uma coisa que tem tudo para dar errado? Então olha como que nós precisamos fazer com que a família ela seja vitoriosa. Porque aos olhos humanos, e por isso que eu digo que tem tudo para dar errado, porque é aos olhos humanos, duas pessoas totalmente diferentes, convivendo no mesmo ambiente, é difícil. A gente pode ver isso no nosso trabalho. Geralmente a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. E tem hora que dá vontade de a gente matar um, não tem? Porque são pessoas diferentes, não convivendo na mesma casa, mas convivendo no mesmo ambiente. Só que se a gente levar esse pensamento do trabalho para dentro de casa, aí que é o problema. Se nós como família não conseguimos lidar com as nossas diferenças, a tendência é que a família se destrua. Lá em casa, por exemplo, eu gosto muito de ficar sozinho. Eu gosto muito de ficar no silêncio. Eu no meu silêncio, sozinho. Já a Hélida, ela tem a necessidade de conversar. Talvez, acho que a maioria das mulheres tem essa necessidade. Né, Jamila? Jamila tá rindo? Mas a Hélida gosta muito de conversar. Quem conhece a Hélida sabe, ela gosta muito de conversar. E a Hélida odeia ficar sozinha. Por Hélida, a casa viveria cheia o tempo todo. E sabe... Para o meu azar, Miguel está indo pelo mesmo caminho. Então você duas pessoas querendo a casa cheia e eu às vezes querendo ficar sozinho. Eu gosto de dormir tarde e acordar cedo. Hélida é o oposto. Ela gosta de dormir cedo e acordar tarde. Hoje ela não está conseguindo mais isso por conta de Miguel, mas é o que ela gosta. Então, com tantas diferenças, como que a gente consegue? Com tantas diferenças, como que a gente consegue conviver bem? E aí vem as estratégias. Já que eu gosto de dormir tarde e acordar cedo, e ela gosta de dormir cedo e acordar tarde, o momento que eu fico sozinho é o momento que ela está dormindo cedo e eu ainda estou acordado. E naquele momento eu fico sozinho, no meu silêncio. E é naquele momento que eu preparo as pregações, é naquele momento em que eu estudo, é naquele momento em que eu fiz todas as aulas que eu tinha que fazer para terminar em tempo hábil. É naquele momento. Porque quando eu chego em casa, Miguel fala, papai, eu quero brincar. E ele fala, vai brincar com ele. E aí eu tenho que brincar. E aí ela conversando, eu brincando com Miguel. E aí se a gente não tenta entender a diferença do outro, a gente vai sempre dizer que é defeito. Porque eu posso muito bem dizer, não, o certo sou eu, porque eu gosto de acordar cedo. Mas por que o certo sou eu que eu gosto de acordar cedo? São apenas diferenças. E diante dessas diferenças, é necessário buscar algo em comum. Porque se nós não buscamos algo em comum, a tendência é que haja uma separação, talvez não de corpos, mas uma separação de ambiente, uma separação de ideias, uma separação de sentimentos. Então é preciso entender o outro lado e ver que o outro lado, ele também tem as suas necessidades. E se nós não tivermos uma visão em comum, a nossa família vai ir para o buraco, porque as nossas diferenças são enormes. Todos, se você for parar para conversar com a sua esposa, você vai perceber que você tem muita coisa diferente dela. E talvez seja por isso que dá certo. Porque nós somos diferentes. Nós vamos conviver nessa diferença. E muitas famílias estão se destruindo não por grandes problemas, mas pelas pequenas diferenças não resolvidas.
pelas pequenas coisas, é pela toalha em cima da cama. É pela escova de dente que fica em cima da pia e não no lugar. É por aquela tarefa que não foi feita. É por aquele entendimento diferente, ou por conta daquela criação diferente. Então, são as pequenas diferenças que vão minando a família, que vão destruindo a família. São os nossos vícios que vão destruindo a família. Sabe, e não pense que vício é só bebida, não pense que vício é só droga. Tem muita gente aí que tem vício em café, por exemplo. Mas o que um vício em café vai atrapalhar? Porque quando o café falta, você fica uma pessoa insuportável. Sua cabeça dói, você fica de mau humor, não é? É o vício. Muita gente aí já está se condenando que tem o vício em café. E quando o vício é internet, e aí a pessoa quer conversar, mas a gente está preso no vício do celular. E tantos outros vícios. E o problema é que às vezes a gente tem o vício de não entender o outro. O problema é que às vezes a gente tem o vício de sermos egoístas. Queremos que as coisas sejam do nosso jeito. E não temos uma visão em comum. Não, eu sempre fui assim e eu vou morrer assim. Se você quiser conviver comigo, que você entenda. E aí a gente quer imputar no outro a responsabilidade da coisa dar certo. Imputar no outro a responsabilidade dos nossos filhos darem certo. Imputar no outro a responsabilidade do casamento dar certo. Então o segredo, um dos segredos para se ter uma família unida e feliz, é aprendermos a ter uma visão em comum. Porque senão aí sim a família será um fracasso. Porque se um quiser ir para a direita e o outro para a esquerda, a família não avança. Todos precisam ter o mesmo objetivo no fim das contas: o bem da família. Olha, tem muita coisa que eu deixo de fazer que eu gosto por conta do bem da minha família. Tem muita coisa que Hélida deixa de fazer que ela gosta visando o bem da família. O problema é que alguns casais querem viver a sua individualidade. Não querem abrir mão de certas coisas, certos luxos, certos prazeres, pelo bem da família. Às vezes eu abro a geladeira e tem um único biscoito recheado, e é aquela vontade que dá, mas eu lembro, eu tenho meu filho. Eu entendo quando não tem, mas ele não. Então eu tenho que abrir mão, eu tenho que me sacrificar. Eu vi uma história na internet, já contei aqui, acredito. Um homem casado há 40 anos, e ele falou assim: todos os dias de manhã eu e minha esposa sentávamos para tomar café e dividíamos um mamão. E para quem não sabe, um lado do mamão é mais doce que o outro, uma ponta é mais doce que a outra. Não vou lembrar agora qual, depois você descobre quando chegar em casa. Mas uma ponta do mamão é mais doce que a outra. E o que ele fazia? Ele cortava o mamão no meio, entregava a ponta mais doce para a esposa e ficava com a outra ponta que não era tão doce. E durante 40 anos ele nunca contou, aquela era a primeira vez que ele estava contando num podcast. E ele falou: eu entendi que eu tinha que dar o melhor para minha esposa. Ele abriu mão durante 40 anos de comer a parte mais doce do mamão para que a esposa dele pudesse comer. Quantas vezes nós não abrimos mão de nada para ver o outro feliz? Às vezes nem dos nossos filhos nós abrimos mão para que ele seja feliz, porque eu preciso estar no centro de todas as coisas. E se nós não tivermos essa visão em comum de que precisamos zelar pelo bem da família, a coisa não dá certo. Eu tenho uma filosofia: aonde Hélida não é bem-vinda, eu não sou bem-vindo. Aonde meu filho não é bem-vindo, eu não sou bem-vindo. Porque não adianta eu estar num lugar onde eu vou ser abraçado, onde eu vou ser bem tratado, mas onde a minha esposa não será, onde meu filho não será. Então eu não frequento lugares onde a minha família não é bem-vinda. Eu não vou a lugares onde a minha família não pode ir. Então, quando recebemos um convite para algum aniversário, independente se chama ou não Miguel, ele vai junto. Porque se ele não puder entrar, eu também não posso. Se minha esposa não puder entrar, eu também não posso. É claro que existem as suas exceções quando são coisas específicas. Por exemplo, se fosse uma reunião de homens. Não estou falando disso. Estou falando de eventos sociais. Então,
Qual é a visão em comum que nós temos? Ou a visão em comum que nós deveríamos ter? A família vem em primeiro lugar. A família vem em primeiro lugar. O meu prazer vem depois, sabe? As minhas vontades vêm depois, mas a família vem em primeiro lugar. Porque senão, cada um vai para um lado. E trazendo essa visão em comum, eu quero ler com você o texto de Josué, capítulo 24. Em que nós vamos entender, agora falando de coisas espirituais, o que Josué quis trazer para o povo de Israel, para que todos tivessem uma visão em comum. Josué 24, verso 14 e 15. Agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Você pode ler junto esse último verso? Israel estava estabelecido na terra prometida. Eles já haviam conquistado a terra, pelo menos grande parte dela. A conquista principal de Canaã já havia sido concluída àquela altura. A terra já havia sido distribuída através das tribos de Israel. O povo agora, ele vive um período de relativa paz e descanso dos seus inimigos, depois de tantas batalhas vencidas com Josué na liderança. Josué era o grande líder, era sucessor de Moisés, mas agora ele já é um homem idoso, já no fim da sua caminhada, no fim, caminhando para o final da sua vida. Então, Josué, ele convoca uma Assembleia Nacional, um lugar chamado Siquém. Siquém era um lugar com um enorme significado histórico e espiritual. Foi ali onde Abraão, ele recebeu a confirmação da promessa de Deus, assim que ele pisa em Canaã. Ali também foi o momento em que Jacó, ali próximo de Siquém, ele decide jogar fora todos os ídolos que estavam na sua família. Ele compra aquele terreno. Ali também, em algum momento em que o povo estava conquistando a terra, Josué e o povo firmaram uma aliança com Deus. Então, Siquém era um lugar de enorme significado, tanto histórico quanto espiritual. E agora Siquém é escolhido por Josué para renovar a aliança do povo com Deus, antes que ele morresse. Josué, como grande líder, queria arrumar a casa antes que a sua vida se findasse. Ele queria resolver tudo, deixar tudo organizado. E diante do povo, Josué, então, ele dá essa declaração. O povo precisaria escolher, e diante das palavras de Josué, que nós lemos nesses 2 versos, nós vamos hoje aprender sobre 3 movimentos que a família deve fazer para ter uma visão em comum. São 3 movimentos que a família precisa construir para se ter uma visão em comum naquilo que nós falamos de vida espiritual. E o primeiro movimento é: coloquem Deus no centro da casa. Coloquem Deus no centro da casa. No capítulo 24, no começo dele, do verso 1 ao verso 13, Josué está narrando tudo o que Deus havia feito. Tudo o que Deus havia feito pelo povo, desde quando ele fez a promessa a Abraão, até a entrada da terra prometida. Josué então começa a narrar todas as maravilhas que Deus havia feito, todos os milagres. Josué começa a narrar a bênção que Deus derramou sobre o povo. Josué começa a narrar as vitórias que Deus havia dado, tanto no Egito, tudo que Deus havia feito com o povo, como Deus havia entregado de bandeja a terra prometida ao povo de Israel. Como Deus havia conduzido aquele povo
que ainda não era uma nação, a se tornar uma nação e se estabelecer em Canaã. Josué, ele não começa com o discurso de vamos agora tomar uma decisão. Não. Josué começa trazendo Deus para o centro da cena. Josué começa trazendo tudo aquilo que Deus havia feito para o início da conversa. Olha, existem momentos, meus amados, que nós precisamos nos lembrar de tudo que Deus fez por nós. Porque parece que às vezes a gente se esquece. Parece que às vezes a gente se esquece daquele livramento que Deus nos deu. Parece que às vezes a gente se esquece dos momentos em que Deus colocou a sua mão sobre nós, nos protegendo e nos guardando. Parece que às vezes a gente se esquece dos milagres que Deus fez na nossa vida, na nossa trajetória. Parece que às vezes a gente se esquece. O povo aqui parece que havia se esquecido. Mas Josué não. A família de Josué não, porque eles tinham uma visão em comum. E a primeira coisa que Josué começa é lembrando as pessoas: olha o que Deus fez. E talvez hoje o Espírito Santo esteja falando no seu coração: olha o que eu já fiz na sua vida. Olha tudo que já aconteceu com você até aqui, que eu te sustentei, que eu te guardei, que eu te protegi. Mas talvez na primeira dificuldade, o abandono dos caminhos de Deus, o abandono do propósito, o abandono dessa vida nova que nós recebemos ao lado de Jesus, porque nos esquecemos de tudo aquilo que Deus fez. Porque às vezes quando a coisa não sai da maneira como nós queremos, a tendência que o ser humano tem é reclamar, é murmurar. E o povo de Israel era especialista nisso. Como esse povo reclamava, como esse povo murmurava. Mas aqui era uma nova geração. Aquela geração ficou no deserto, mas parece que Josué precisou lembrar ao povo as coisas que Deus havia feito por eles. E talvez o que você precisa hoje é se lembrar de todas as coisas que Deus fez por você. Porque talvez você tenha se esquecido disso. Tenha se esquecido dos milagres, tenha se esquecido das bênçãos, tenha se esquecido de que Deus salvou a sua casa, a sua família. Tenha se esquecido de que Deus te deu tudo o que você tem. É preciso se lembrar de tudo aquilo que Deus fez, mesmo sem precisar fazer, mesmo sem ter a obrigação de fazer. E depois de narrar tudo que Deus havia feito, então agora Josué ele chega ao clímax do seu discurso. No verso 14 ele começa dizendo: agora. Na minha versão diz agora. E aí, aqui não é um senso de urgência. Aqui não é, sabe, olha, a gente precisa fazer isso rápido. Não, não é um senso de urgência. Aqui é um ponto de partida. Porque percebam a trajetória do verso 1 ao verso 13, ele vai dizendo: Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. Aí agora ele diz assim: diante disso que Deus fez, ou seja, agora, depois de tudo isso que eu falei, nós temos que dar um passo. Diante de tudo que Deus fez, agora o povo precisaria dar uma resposta. Diante de tudo aquilo que Deus fez por você, hoje é o momento de você dar uma resposta para Deus. Diante de tudo aquilo que Deus fez pela sua família, agora é hora de você dar uma resposta. E a resposta é: coloque Deus no centro da sua casa, da sua vida, da sua família, dos seus interesses. Então toda a família chega ao seu agora. Toda a família. O momento em que precisa decidir o que fará diante de tudo aquilo que Deus já fez. O que você fará diante de tudo aquilo que Deus já fez por você? O que você fará diante daquilo que Deus está fazendo? E é Deus falando com você: agora chegou o seu agora. Agora é hora de decidir o que você vai fazer. E aí Josué continua dizendo: agora, ou seja, diante de tudo aquilo que Deus fez, temam ao Senhor. Temam ao Senhor. E aí vem a pergunta que fica: será que nós temos o temor a Deus?
Ou estamos tratando Deus como um qualquer, ou estamos tratando Deus como nosso amiguinho, ou estamos tratando Deus como aquele que simplesmente vem ao nosso encontro para satisfazer as nossas e os nossos pedidos. E o que Josué diz, depois de tudo que Deus fez, vocês deveriam temer a Deus, pelo tamanho que Deus tem. E a pergunta que fica é: temos ensinado os nossos filhos o temor a Deus? Nós temos ensinado os nossos filhos que nós devemos ter temor a Deus, e você sabe muito bem, temor não é medo, temor é respeito, temor não é distância, pelo contrário, temor é aproximação. Eu temo a Deus, ou seja, eu respeito Deus de tal maneira que eu quero viver tudo aquilo que Ele tem para mim. Mas às vezes parece que nós não estamos ensinando isso dentro das nossas casas, o temor a Deus. Porque quando o nosso filho rouba o lápis, a borracha do coleguinha, a gente só diz que é errado. Mas nós devemos dizer: Deus está se desagradando disso. Deus está se desagradando. Quando Miguel ele faz uma pirraça, a gente briga e Miguel nem aí. Mas quando a gente faz: estou muito triste com você, Miguel, ele olha, e aí ele vê que é sério, ele fala: tá bom, não faço mais. Depois de meia hora ele vai fazer de novo. Mas naquele momento ele entendeu que ele entristeceu o meu coração, o coração de Hélida. Sabe quando você faz uma coisa errada e você olha para um lado, não tem ninguém vendo, você olha para o outro, não tem ninguém vendo o que você está fazendo no seu celular, ninguém está vendo o que você está assistindo na internet, mas aí você olha para o alto e Deus está assim: eu estou muito triste com você. Se isso não mexe com o seu coração, é porque te falta o temor a Deus. Porque se você tem temor a Deus, você vai olhar para cima e vai dizer: não faço mais. Pode ser que você faça daqui a meia hora, mas naquele momento você entendeu: Deus está triste comigo, eu não quero mais fazer isso. Temam a Deus. As nossas famílias precisam temer a Deus. E aí esse é o primeiro passo. Antes de qualquer conselho que Josué daria, ele disse: tenham o máximo de respeito pelo Deus que fez tudo isso que eu falei. Tenham o máximo de respeito pelo Deus que te deu todas essas bênçãos. Tenham o máximo de respeito pelo Deus que tirou vocês da escravidão do Egito. Tenham o máximo de respeito pelo Deus que deu um filho a quem não podia ter filho. Tenham o máximo de respeito pelo Deus que pegou o traidor, o enganador Jacó e o colocou ainda assim no centro da promessa. Tenham o máximo de respeito por aquele que fez com que vocês entrassem numa terra que não era de vocês e a conquistassem. E aí é Deus dizendo: tenham o máximo de respeito por aquele que salvou a vida de vocês através de Jesus Cristo naquela cruz. Tenham o máximo de respeito por Ele. Tenham o máximo de devoção a esse Deus. Porque tudo começa por aqui. Não começa pelas coisas que Josué vai falar lá na frente. Começa pelo temor a Deus. E talvez você não conseguiu ainda se afastar desse pecado porque você não teme a Deus. Você nem se entristece por aquilo que você fez. Você nem se move. O seu coração nem sangra por isso. Mas se você entende o temor a Deus, você mesmo tropeçando ao longo da sua jornada, você vai entender que isso está entristecendo o coração de Deus. E isso vai fazer com que você pare. Josué então ele continua dizendo: sirvam a Ele com integridade e fidelidade. Aqui o servir tem uma conotação de serviço, mas a palavra aqui do hebraico tem várias traduções e interpretações, que pode ser aquele que serve a um rei, como serviço mesmo, ou também pode ser um termo ligado à devoção, a uma divindade. Então, de qualquer forma vocês precisam agir como alguém que serve a um rei e alguém que adora a um Deus.
Essa é a maneira de agir. E é essa maneira que a família deveria agir. Sirvam com integridade e fidelidade. Olha, os nossos filhos, hoje eu vou falar muito sobre filho. Os nossos filhos estão observando o que nós fazemos. E o que ele vê quando o seu filho te observa? Pare para pensar o que ele vê. Se você é uma pessoa que grita o tempo todo, perceba se o seu filho também não grita com você. Perceba se o seu filho não fala com você de uma maneira áspera. Talvez alguém dentro da casa fala de maneira áspera, de maneira agressiva. Pare para pensar nas coisas que você está assistindo na televisão ao lado do seu filho. Pare para pensar nas músicas que você está colocando dentro da sua casa. Pare para pensar nas coisas que você está entregando, nas pessoas que você está deixando entrar na sua casa, fazendo o que elas querem fazer. Pare para pensar. Olha, o que ele vê é aquilo que ele vai reproduzir. O que ele observa é aquilo que ele vai reproduzir. E aí vem a pergunta: será que ele está vendo alguém que não está servindo a Deus? Será que ele está vendo alguém que não se importa com Deus? Não se importa em servir a Deus? Não se importa em servir a igreja? Renan, não tenho tempo para servir a igreja. Então não reclame que o seu filho não vem à igreja. Renan, eu não estou numa fase boa. Então não reclame se seu filho também, no dia que estiver uma fase ruim, não venha para a igreja. Porque ele está te observando. Eu estou muito cansado. Eu tenho muitas tarefas, eu não posso servir a igreja. Então não reclame se o seu filho também não quiser. Porque nós somos o exemplo. Você quer que o seu filho estude? Seja você um estudioso. Estude alguma coisa, leia alguma coisa. Porque se seu filho olha para você e não vê você lendo nada, não cobre o seu filho de estudar. Se o seu filho só te vê assistindo televisão, não cobre o seu filho. Não cobre. Uma pessoa uma vez estava lá em casa, a gente conversando, e essa pessoa falou assim: olha, lá em casa a gente tem algumas regras, e uma delas é em respeito a estudo, outra delas é exercício físico e outra delas é a igreja. Não abro mão de nenhuma dessas coisas. E hoje todos os filhos estão na igreja. Então, o que nós vemos? Agora, não adianta eu falar para o meu filho: olha, você tem que fazer exercício físico, e eu estou sentadão no sofá sem fazer nada. Que hoje é o meu caso, né? Mas Miguel ainda está pequeno e eu não estou reclamando disso com ele. Mas não adianta reclamar. Qual é o ambiente que está na sua casa? Você aceita que todo mundo entre na sua casa e fale palavrão? Não critique o seu filho quando ele começar a falar. Não critique, porque é o que ele está ouvindo dentro da sua casa. Se seu filho vê você desrespeitando sua esposa, por que você vai brigar com ele no momento em que ele desrespeitar a mãe? Ou vice-versa? Não é? Nós somos o exemplo na nossa casa. E se eu quero que meu filho seja alguém melhor do que eu tenho que dar passos para ser alguém melhor. Eu tenho que ser o exemplo para o meu filho. E eu tenho que me cobrar isso todos os dias. Todos os momentos. O tempo todo. Porque os nossos filhos estão aprendendo com as nossas atitudes. Então o que ele está vendo? Deus no centro da casa ou Deus distante da casa? Ele está vendo uma família que coloca Deus em primeiro lugar? Ou ele está vendo uma família que se fala tudo dentro de casa, menos de Deus? É a pergunta que você precisa sair daqui respondendo. Porque, e aí vale também para os netos, aqueles que já têm seus filhos já criados. Traga Deus para o centro da casa. É o primeiro movimento que a família precisa fazer para ter uma visão espiritual em comum. Segundo deles, eliminem tudo o que afasta a família de Deus. Josué chama o povo e diz assim: joguem fora os deuses. Olha, essa geração que entrou na Terra Prometida não era a geração que saiu do Egito, tirando Josué e Calebe. A geração que sai do Egito, que constrói o bezerro de ouro, morreu no deserto, por conta da idolatria e da murmuração. Eles morrem no deserto, eles não alcançam a Terra Prometida. É uma nova geração, e essa nova geração
ela viu essa geração antiga ficar no deserto por conta disso. E olha o que acontece. Agora uma outra geração repete o mesmo erro. O mesmo erro. Olha, a estatística mostra que os nossos filhos a maioria dos nossos filhos vão repetir os mesmos erros que a gente. Porque a gente pode pensar assim, não, eu estou errando aqui, mas o meu filho vai ser diferente. Não, dificilmente vai. São poucas as pessoas que viram a chave. A maioria segue o mesmo caminho. A maioria. Então, olha, se você fala palavrão, é provável que seu filho fale. Se você é uma pessoa depressiva, é provável que seu filho seja. Provável. Se você é uma pessoa que reclama o tempo todo, é provável que seu filho reclame o tempo todo. Se você é uma pessoa que fala mal de todo mundo, é provável que seu filho cresça falando mal de todo mundo. Se você é uma pessoa que se sente o tempo todo derrotada, é provável que seu filho seja um derrotado na vida. Porque os nossos filhos, eles costumam repetir aquilo que nós fazemos. Mesmo vendo que aquilo é errado. Precisa ter uma força muito grande dentro da gente, para a gente sair fora das mesmas atitudes dos nossos pais. E aqui essa geração viu a geração antiga ficar no deserto por conta do bezerro de ouro, por conta da murmuração, por conta de tudo aquilo de errado que eles fizeram. Essa geração entra na terra e agora repetem o mesmo erro. Repetem as mesmas coisas. As nossas atitudes, elas vão falar mais alto que as nossas palavras. As nossas atitudes falam mais alto que as nossas palavras. E os nossos filhos estão crescendo nesse ambiente das nossas atitudes, não das nossas palavras. Porque aquilo que você fala, em algum momento seu filho vai esquecer. Mas aquilo que você faz, o seu filho vai repetir. O seu filho vai replicar. Então tome cuidado com as atitudes. Elimine as atitudes que você tem, que você não quer que o seu filho tenha. Se você quer que o seu filho pare de beber refrigerante, pare de beber refrigerante. Nós passamos por esse sacrifício lá em casa. Queríamos diminuir, não zerar o refrigerante de Miguel, porque ele bebe muito refrigerante. O que é que nós decidimos? Parar de beber refrigerante. Então, no meio da semana, dificilmente a gente bebe refrigerante. A gente bebe refrigerante quando vai a alguma visita ou quando a gente está com muita vontade. Porque Miguel, quem já viu, sabe que, né, é sem limite. Mas não adianta eu falar se Miguel abre a geladeira e vê um refrigerante lá dentro. Não adianta. Você quer que seu filho pare de comer doce? Pare de comer doce. Você quer que o seu filho deixe de fazer algo que você faz, que prejudicou a sua vida, que prejudicou a sua saúde? Pare de fazer. Ah, Renan, mas eu não consigo. Então, se você não tem força de vontade de deixar de fazer algo pelo bem do seu filho, tome cuidado, se você realmente quer mesmo o bem dele. Eu ia falar outra coisa, mas eu preferi me segurar. Se você não tem a coragem e a força de se afastar de uma atitude sua que pode prejudicar o seu filho no futuro, você precisa rever o seu conceito como pai e como mãe. Porque aquilo que nós não queremos que o nosso filho faça, nós também não podemos fazer. Temos que ser radicais com isso. Não dá para brincar com isso. E para servir a Deus, é necessário jogar algumas coisas fora. Sabe, é preciso jogar fora quando a gente aceita um ambiente pecaminoso dentro da nossa casa. Tem que jogar fora. Tem que jogar fora. Não podemos aceitar um ambiente pecaminoso dentro da nossa casa. E aí eu vou ter que traduzir para você, porque talvez você pense só em coisas extravagantes, mas coisas que aos nossos olhos parecem simples. Sabe o que é um ambiente pecaminoso? Uma casa onde nós falamos mal das pessoas da igreja. É um ambiente pecaminoso. Uma casa onde nós reclamamos o tempo todo, murmuração. Ambiente pecaminoso. As coisas que nós colocamos na TV da nossa casa. Um ambiente pecaminoso. Então, servir a Deus, ter uma visão em comum para a família, é preciso jogar algumas coisas fora. E uma delas é um ambiente pecaminoso dentro da nossa casa. Jogue fora, tire, seja radical com isso, se afaste. Se afaste. Olha, não dá para
negociar com o futuro dos nossos filhos. Não dá. Um outro ambiente, não mais pecaminoso, mas uma coisa que nós precisamos jogar fora, é essa liberdade excessiva que damos aos nossos filhos. Olha, eu não estou aqui querendo me meter na criação de ninguém. Eu entendo o seguinte: cada um cria o seu filho da maneira como acha que tem que criar. Mas a liberdade excessiva que nós estamos dando para os nossos filhos, muitas das vezes está se tornando libertinagem. Liberdade excessiva. Não quer ir para a igreja não? Não vai. E aí não vai um dia, não vai outro, não vai outro, não vai outro, e nunca vem. E nunca vem. Não assiste esse negócio não, que isso não faz bem para você. E quando a gente vira as costas, está assistindo. E aí a gente está deixando. E aí a gente está deixando. E aí a gente está deixando. Liberdade excessiva. Não, eu vou sair com meu namorado de menor. Vou sair com meu namorado sozinho. Como assim? Sozinho? Namorado? Não parece família de crente. Não é? Não. Não vai sair. Não vai sair sozinho. Não vai. É dentro de casa. Ou alguém vai junto. Mas aí a gente vai dando liberdade, 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 liberdade. E aí a liberdade em algum momento pode se tornar libertinagem. E a liberdade em algum momento pode acabar com os nossos filhos. A indiferença que os nossos filhos têm com a igreja. E que eu estou falando, gente, família de crente, tá? Você que nos visita, talvez essa palavra não seja para você. Mas é para a igreja. A indiferença que os nossos filhos têm com a igreja de Jesus. E nós aceitamos isso de forma passiva. Não. Nossos filhos não podem sentir indiferença com a igreja de Jesus Cristo. Porque ela foi instituída pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus. E tem muitos dos nossos filhos estão indiferentes à igreja, indiferentes a Jesus Cristo. E nós estamos vendo isso de maneira passiva. E aí, é um conselho, você segue se quiser, tá? Seu filho é sustentado por você, ele não tem direito de escolha. Talvez seja uma palavra dura, você segue se você quiser, tá? Filho de menor, mora na nossa casa, come da nossa comida, é sustentado por nós, não tem essa de eu decido se eu quero ir para a igreja ou não quero, eu decido se eu quero estudar ou não quero, eu decido se eu quero fazer o curso ou não quero. Peraí, gente, não tem essa de eu decido. Decide, vai se sustentar. Amém? Amém. Se for misericórdia, que você não concorda, amém também para você. Mas está debaixo da nossa autoridade, está debaixo do nosso teto, segue as nossas regras. Inclusive se já é adulto. Se está debaixo do nosso teto, segue nossas regras. Amém? Então você, pai, mãe, se você tem um filho adulto, segue a sua regra. Agora ele já é adulto. Entenda também separar isso. Agora, os de menor, os que são sustentados pela gente, não. E deixa eu fechar aqui, porque senão vou prolongar demais, posso até falar besteira. Mas é necessário jogar essas coisas fora, porque senão a coisa não caminha do jeito que deveria caminhar. E aí Josué vai dizer: joguem os deuses do Eufrates e os deuses do Egito. E aí ele separa. Os deuses do Eufrates eram os deuses em que eles adoraram antes, as suas gerações passadas. E os deuses do Egito eram aqueles deuses que o povo de Israel estava acostumado. Mas ele faz essa diferenciação, sabe por quê? Olha, os ídolos, os deuses, e aí você pode colocar o que é o seu ídolo nessa frase, eles podem até mudar de nome, eles podem mudar de endereço, eles podem mudar de forma, mas eles ainda continuam disputando o nosso coração. Eles ainda continuam disputando o nosso coração. Então esses nós precisamos jogar fora. Nós precisamos jogar fora os ídolos que nós criamos. Porque senão nós não vamos conseguir servir a Deus cheios de ídolos nas nossas casas, cheios de ídolos nas nossas famílias. Então eliminem tudo o que afasta a família de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo de ter um problema em casa. Afaste tudo aquilo que está afastando a sua família de Deus. Afaste.
Terceiro movimento, terceiro caminho. Assumam juntos um compromisso com Deus. Assumam juntos um compromisso com Deus. Josué, ele então coloca duas opções na mesa. Ele vai dizer: escolham hoje a quem vocês querem servir. Diante de tudo isso que eu falei o que Deus fez por nós, eu falei sobre o temor a Deus, eu falei sobre como devemos seguir, eu orientei vocês a jogar fora tudo aquilo que afasta vocês de Deus. Agora vocês têm que tomar uma decisão. Josué estava no fim da vida. Ele não sabia quem iria liderar o povo de Israel. E aí ele diz: agora a decisão é de vocês. Eu não posso tomar essa decisão por vocês, é o que Josué está dizendo. E agora eu estou falando para você: eu não posso tomar decisão por você. Eu não posso fazer isso. Eu posso tomar a decisão por mim. Hélida pode tomar a decisão por ela. E juntos tomarmos a decisão em família. E agora eu não posso tomar decisão por você. A liderança dessa igreja não pode tomar decisão por você. Só você pode tomar essa decisão. Só você vai pagar o preço. Então, quando não escolhemos viver para servir a Deus, nós já estamos tomando uma decisão a favor dos nossos ídolos, da maneira como nós achamos que temos que viver. Agora, nós precisamos juntos, como família, assumir um compromisso com Deus ou não assumir. Assumir ou não assumir um compromisso com Deus na nossa casa. Então, Josué, ele vai dizer: vocês podem adorar se vocês quiserem esses deuses. Vocês podem continuar com os ídolos. Vocês podem continuar com essas atitudes. Vocês podem continuar com essas práticas. Eu não vou obrigar vocês a tomar atitude. E aí ele diz: mas eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Aqui Josué está assumindo a liderança espiritual do seu lar. Eu e a minha casa. Ele poderia muito bem dizer: eu, apenas eu, mas ele não. Ele assumiu uma posição de líder espiritual daquela casa. Eu e a minha família vêm junto comigo. Eu e a minha casa, eu e a minha família. Olha, pai, mãe, se você não assumir a liderança espiritual da sua casa, ninguém vai assumir. Ninguém vai assumir. Talvez sua esposa não seja cristã, ou seu marido não seja cristão. Assuma você a responsabilidade espiritual da sua casa. Por que você está dependendo dele? Por que você está dependendo dela? Assuma você a liderança espiritual. Agora, nós precisamos assumir. Nós precisamos tomar essa decisão. Está na hora de você assumir a decisão de ser um líder espiritual da sua casa. É perguntar se seu filho já leu a Bíblia aquela semana. Sabe, é colocar uma música de adoração na sua casa. Sabe, é vigiar o que o seu filho está vendo na internet. É assumir a responsabilidade. Responsabilidade espiritual. Então Josué, ele diz: eu vou assumir a minha responsabilidade. Vocês que assumam a de vocês. Aqui é um passo que não tem volta. Ele não ia carregar ninguém no colo, ele não ia puxar ninguém com ele, mas ele diz: existe um caminho, é o caminho melhor, é o caminho que eu vou tomar. Eu e a minha casa. Josué declarou que enquanto aquela família estivesse sob sua responsabilidade, a direção espiritual seria clara: servir ao Senhor. Essa é a hora de ser assim também na sua casa. É você que dita as regras, é você que dita as coisas, é você que dita as normas. Está na hora de você dizer: eu e a minha casa, e quem da minha casa quiser, serviremos ao Senhor. Serviremos. Não aceito mais o desânimo espiritual na minha casa. Não aceito mais a minha família se afastando da presença de Deus. Não aceito mais. E gente, não aceitar não é você chegar amanhã ou chegar hoje e brigar com todo mundo. Não é isso que eu estou falando. É você tomar atitudes para que isso aconteça. É você tomar atitudes para que isso seja uma realidade na sua família. Não brigue com ninguém. Seja sábio, seja sábia. Não é arrumando confusão, não é, sabe, batendo na mesa, não. Mas é ter a mentalidade de líder espiritual da sua casa. Você quer que o seu filho aprenda a Bíblia? Vem na EBD junto com ele.
Você quer que o seu filho viva essa intensidade espiritual? Venha aos cultos com ele. E aí, é o que Josué fala. Eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. É um chamado à aliança com Deus. É uma escolha para a vida toda. Não é uma decisão de momento. Lembrem que Josué estava no final da sua vida. Dali para frente, o povo ia viver como uma nação. E aqui Josué estava dizendo: esse é o estilo de vida da minha família. Deveria ser da sua. É o que ele fala para o povo. E é o que eu falo para você. Quando aceitamos o chamado pastoral, entendemos que durante toda a nossa vida daqui para frente, nós serviríamos ao Senhor com intensidade. Aceitamos o chamado de Deus. E a minha concepção é que pastorado não tem fim. Alguns pastores jubilam, se aposentam, não estou falando disso, mas continuam sendo pastores. Porque o chamado, ele não tem fim. A função pode ter, mas o chamado não. Deus está chamando sua família para ter um novo estilo de vida. Um estilo de vida de uma família que serve a Deus. Olha que lindo é quando toda a família serve a Deus, quando toda a família serve na igreja, quando toda a família é engajada na obra. E talvez você tenha desanimado no meio do caminho. Está na hora de voltar. Porque alguém na sua casa está tentando. Alguém na sua casa está tentando caminhar, mas seria muito melhor se caminhasse com você. Quando o Álvaro conversou comigo sobre que ele sentia que eu poderia ser o pastor da igreja, eu falei assim para Álvaro: primeiro eu preciso conversar com Hélida antes de te dar qualquer resposta. E enquanto Hélida não disse sim, eu fiz essa oração para Deus. Falei: Senhor, o Senhor está me chamando, mas eu só direi sim se a minha esposa disser também, porque eu não vou caminhar sozinho nessa jornada. E aí eu falei para Deus, e a Hélida não queria. Não sei se eu poderia contar isso, mas já contei. No começo a Hélida não queria. Até que teve um dia que ela me chamou e falou: não vai ter jeito, eu acho que é esse caminho mesmo. Porque eu falei para Deus assim: Senhor, se for da sua vontade, que ela fale comigo, porque eu não vou procurá-la para falar. E ela falou. E ali aquele peso saiu do meu coração. E eu entendi, realmente Deus está movendo todas as coisas. Está na hora de você caminhar com esse membro da família que está caminhando sem você. Porque é muito mais fácil quando a gente caminha junto. É muito mais fácil quando nós temos uma visão em comum. Servir a igreja, servir a Deus, servir a comunidade, servir a Jesus Cristo. Está na hora de você fazer parte desse momento. Ainda não sei o que eu vou fazer na igreja. Deus vai mostrar. Mas assuma hoje esse compromisso, não comigo, não com a igreja, com Deus, de que você e a sua casa servirá ao Senhor. Se coloque de pé. Nós vamos cantar uma canção. E que você possa abrir o seu coração para Deus agora. De que você quer viver essa realidade. Servir a Ele junto com a sua família. Talvez sua esposa está vindo na igreja há muito tempo sozinha. Está na hora de você acompanhá-la. Não estou dizendo nem para você ser crente, estou dizendo para você acompanhar a sua esposa. Quem sabe um dia você não vira também um. Quem sabe um dia você não deixa Deus tocar no seu coração, tocar na sua vida, mas acompanhe ela. E ao contrário, acompanhe o seu marido à igreja. Acompanhe seu filho à igreja. Talvez o seu filho queria muito que você estivesse com ele durante todo o mês da família, mas talvez hoje você veio. Mas imagina se você caminhasse com seu filho na igreja, com a sua filha na igreja. Como seria bom para ele? Como ele ficaria feliz em te ver na igreja? Pense sobre isso enquanto nós cantamos essa música. Reflita sobre isso. Ouça o que Deus quer falar no seu coração.